3 em 1 não poderia começar de um jeito diferente. O judiciário brasileiro passou vergonha no último domingo. A batalha de decisões no TRF4 ganhou as manchetes no mundo todo. Na França, por exemplo, a situação foi chamada de telenovela. O New York Times e outros jornais importantes também cobriram as idas e vindas do caso. Fazendo uma lembrança rápida dos episódios, o desembargador plantonista Rogério Favretto concedeu habeas corpus para Lula pouco depois das 9 horas da manhã. Faltando 10 minutos para o meio-dia, o deputado petista Vadir Damus protocolou uma petição informando estar na superintendência da PF em Curitiba com o alvará de soltura de Lula, porém não foi liberado. Minutos depois, o juiz Sérgio Moro disse que Favretto não era autoridade competente para tomar essa decisão. Favretto, na sequência, reiterou a ordem para libertar o ex-presidente. Foi aí que entrou em cena o relator do caso Lula no TRF4, João Pedro Gebran Neto. Ele determinou à Polícia Federal que se abstivesse de liberar Lula. Favretto insistiu mais uma vez na concessão do habeas corpus e o caso só chegou ao desfecho às 7h30 da noite com o despacho do presidente do TRF4, o desembargador Thompson Flores, dizendo que valia a decisão do relator. Vera, domingo foi longo, como você disse, foi mais uma cobertura de fôlego aqui na Jovem Pan. E teve algum responsável principal por essa patuscada do judiciário? Um show de horrores, Vitor, promovido em conluio, e os principais responsáveis são o PT, enquanto instituição, o Partido dos Trabalhadores, e esse desembargador, Rogério Favretto, que encenaram algo visivelmente combinado. A petição para a soltura do Lula foi protocolada logo depois do fechamento do expediente, num dia de jogo do Brasil, portanto, num dia em que as pessoas já não estavam prestando atenção devidamente a isso, num plantão que já se sabia que era desse desembargador, que foi por 20 anos filiado ao Partido dos Trabalhadores, trabalhou em vários governos do PT, do Tarso Genro na Prefeitura de Porto Alegre, do governo do Rio Grande do Sul, depois no governo Lula como assessor, tanto na Casa Civil quanto no Ministério da Justiça, na gestão do Tarso naquela pasta, e foi nomeado ao TRF4 pela Dilma Rousseff em seu primeiro ano de governo. Então, se alguém precisa de um pedigree petista, esse senhor tem um dos mais alentados que eu conheço. Concedeu esse habeas corpus com uma justificativa patética de que o fato novo a justificar ele afrontar uma decisão do colegiado seria o fato de o Lula ser pré-candidato à presidência e que precisaria estar em igualdade de condições com outros pré-candidatos, como se isso fosse motivo para se liberar presos país afora. Então, só na Lava Jato você tem vários potenciais pré-candidatos que poderiam entrar com medidas iguais. E aí ficou nessa insistência, demonstrando uma pressa totalmente descabida para fazer cumprir sua decisão, que já era ilegal, abrindo mão, inclusive, do exame de corpo de delito, num claro sinal de que eles tinham pressa para consumar o fato político. Qual era? Lula sair da prisão, se alojar em algum lugar, começar a gravar vídeos, começar a falar, voltar a ser a locomotiva política do PT que está ficando sem força. Está ficando sem combustível, está ficando sem lenha nas suas caldeiras. Então precisa buscar, de alguma maneira, o seu caudilho que está enjaulado, precisa dar um jeito de resgatá-lo para ter, de novo, força política. Isso sim é uma tentativa de golpe, isso é uma afronta às instituições contra a qual todos aqueles que zelam pela democracia têm de se insurgir. No judiciário, no Ministério Público, no Executivo, na imprensa, em todos os setores da sociedade, há que haver uma resposta para isso, porque foi algo grave que se perpetrou nesse domingo. Que se não fosse a ação do presidente do TRF4 e do relator, teria resultado na soltura do Lula. E tamanha pressa, Vitor, sabendo que no dia seguinte seria provavelmente revogada essa decisão, só se justifica, a meu ver, pelo fato de que eles não pretendiam que o Lula se entregasse novamente para ser preso. Porque senão não faria sentido ele ficar algumas horas e voltar cabisbaixo para dentro da cela. Eles iam sim tentar algum fato político para dizer que estavam denunciando um golpe, para dizer que estavam se insurgindo contra uma prisão política. Ele iria sim para alguma embaixada ou iria reencenar aquela novela patética de São Bernardo quando da sua prisão. Então, o que aconteceu nesse domingo, no final não aconteceu, mas o que esteve em vias de acontecer foi algo grave. Isso sim, um sério atentado à democracia e às instituições brasileiras.
E aí, Andreas, e o Supremo nessa história toda teve alguma participação? Lembrando que a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, divulgou uma nota durante a tarde, mas como sempre muito genérica, né, num tom chapa branca, pregando respeito às instituições, mas sem dizer muita coisa no final, né? A cultura que permite o tipo de puxadinho golpista proposto pelo desembargador Favretto tem origem nas práticas recentes, sobretudo recentes, do Supremo Tribunal Federal. É evidente que o exemplo da Suprema Corte Brasileira, que tem exemplo em quase todos os ministros, a doença da decisão monocrática, a afronta às decisões do plenário, tanto individual quanto nas turmas, isso informa, comunica, repercute nas instâncias inferiores. É óbvio que o exemplo do Dias Toffoli tem desdobramentos na decisão desse desembargador petista, porque é disso que se trata, desembargador petista, onde já se viu, existem limites claros para a atuação de um plantonista. Ele não pode rever, reexaminar decisão do órgão colegiado. Aliás, é bizarra a sua atuação para contrariar uma decisão do próprio tribunal de que faz parte. Esse tópico já é superado no Tribunal Federal da 4ª Região. Nesta altura do campeonato, e só hoje a Procuradoria-Geral da República se manifestou, a meu ver, para esclarecer isso de forma correta, a apreciação de habeas corpus do Lula cabe, nesta altura do campeonato, ao Supremo Tribunal de Justiça, ao STJ. Jamais poderia ter sido tocada adiante por esse senhor. Mas ele é estimulado por uma cultura, que é a cultura da insegurança jurídica. Há meses falamos isso aqui. Essa cultura tem origem no Supremo Tribunal Federal, por atividade de alguns ministros e por passividade de outros. Nesse caso, da presidente da casa, da Carmen Lúcia. É evidente que ela é responsável. Ontem, objetivamente, não havia muito que o Supremo pudesse fazer. Precisaria de uma provocação. Mas nós estamos falando de nortes, de norma, de cultura. E aí é preciso falar também. A velha cantilena, chata já, mas sinto muito. Isso também decorre da não apreciação das ações declaratórias de constitucionalidade, das ADCs. Isso decorre do fato do Tribunal da Suprema Corte Brasileira não haver até agora determinado uma decisão de efeito vinculante. Enquanto nós ficarmos no campo da repercussão geral, de autorização para que se cumpra a pena após condenação em segunda instância, sem uma decisão uniforme que obrigue, clara, transparente, nós estaremos sujeitos não só ao Dias Toffoli tomando decisões para cá e para lá em turmas, Gilmar Mendes, entre outros, como também desses desembargadores e de juízes de primeira instância, aqui aos nossos olhos, mas também Brasil adentro. E aí, Madu, como é que você viu esse episódio todo? A gente falava mais cedo sobre a repercussão disso no exterior e é claro que deve haver impactos também para a imagem do Brasil lá fora, né? Olha, Vitor Braun, foi uma decisão de opereta, né? Uma decisão de opereta, né? Que, inclusive, o brasileiro não tem nem paz no domingo, né? Nem no dia de sagrado de descanso, né, do cidadão que aqueles que têm um emprego querem descansar um pouco, porque a gente passa a semana inteira trabalhando para pagar imposto. Aí vem no domingo um desembargador aloprado fazendo um verdadeiro espetáculo de opereta que é gravíssimo, porque como já foi dito pelos meus amigos aqui, colegas, desmoraliza, uma tentativa de desmoralizar as instituições, o judiciário. Isso é gravíssimo. Esse desembargador aí tem que sofrer, de alguma forma, algum tipo de punição, porque ele agiu de caso pensado, em conluio com
com o Valdir Lamuz, com outros deputados do PT, né, entraram já na sexta-feira, na 10ª hora, já aproveitando a população estava distraída com a Copa do Mundo, enfim, só houve má fé, né, por parte de pessoas do PT, né, e que não devem ter agido sem a aquiescência, né, sem a concordância da direção do PT, né, e com o objetivo, claro, na minha opinião, de desmoralizar o judiciário, de confundir a opinião pública, de confundir o eleitorado. Não é nenhum movimento político que venha a melhorar a qualidade do voto, a melhorar o debate político, nada disso. É com um fim deliberado de atrapalhar o processo político brasileiro, num momento que já é gravíssimo, né? E com um objetivo também de desmoralizar o judiciário brasileiro, né? E, por consequência, desmoralizar o Brasil. Porque, como a Vera disse muito bem, caso se efetivasse a soltura, ninguém sabe o que ia acontecer. Nem só com Lula, como o país também. Isso é de uma irresponsabilidade sem limites. Agora, eu gostaria, antes de concluir, de lembrar aos nossos amigos aqui, não se deve tirar, né, o todo pela parte. Eu acho que o nosso Poder Judiciário, e mostrou ontem, em sua maioria, se constitui de pessoas sérias, né, pessoas de princípios, né, pessoas que defendem realmente as leis, né, o cumprimento das leis e a Constituição. Não se deve tirar, né, o todo pela parte. Mas também não devemos esquecer que a partir de setembro o indivíduo, o elemento, o cidadão Dias Toffoli será o presidente do Supremo Tribunal Federal. Né? Aí eu não sei o que vai acontecer. Eu estava pensando até, pessoal, em sugerir, em pedir aquela equipe de resgate que lá na Tailândia, para depois eles virem aqui para tentar tirar o Brasil do buraco, porque eu já estou preocupado com isso. Vai ter que ter um mergulhador que mergulha bem fundo. Fala, Vera. Ô, Vitor, eu acho São que 80 mergulhadores. São tantas as indicações claras de que houve uma premeditação nisso tudo, que eu me pergunto como o PT vai chegar ao país, diante do país, e não só dos seus convertidos, não só dos seus militantes, numa eleição presidencial, e vai propor algum projeto de poder. Que projeto de poder tem esse partido hoje? Que tipo de institucionalidade defende o Partido dos Trabalhadores? Que não se furta a brincar com a justiça, a desmoralizar um poder constituído da República de forma única e exclusiva a atender a um projeto, de novo, um projeto de poder, o projeto do seu chefe maior. Para eles não hesitam em caracterizar como golpe algo que foi uma sentença dada em primeira instância, confirmada em segunda instância por unanimidade por 3 desembargadores, cujos recursos foram sucessivamente negados por várias outras instâncias. O STJ analisou, o Supremo analisou. Então é um golpe urdido por todas essas pessoas, e quando um único magistrado, num plantão, sem ser parte da turma que analisa a Lava Jato, sem ser parte, nesse caso, tendo sido por anos e anos e anos assessor petista, dá uma decisão controversa como essa, contrariando resoluções que definem o que um plantonista pode e não pode fazer, aí esse partido diz que se faz justiça. Como defender um discurso de tal maneira enviesado, contraditório, que não para em pé? Essas pessoas não têm respeito aos seus interlocutores, não têm respeito à sociedade que fica perplexa diante disso. Isso é desrespeitar a inteligência alheia, isso é desrespeitar a democracia. É um partido fazer um discurso aí sim golpista, porque a justiça só serve quando é feita de acordo com os seus interesses. Que esse partido, quando tiver de transmutar o seu candidato do Lula, que vai continuar sendo inelegível, porque mesmo que se tivesse sido solto nessa tentativa de golpe, permaneceria inelegível, quando transmutar o seu candidato do Lula para quem vier a substituí-lo, como este candidato vai sustentar um discurso de tal maneira enganoso, mentiroso, empulhador?
Eu acho isso grave. Acho grave de um partido que tem uma trajetória, que já chegou a governar o país, que propôs ali algumas medidas que seguiam minimamente as balizas da moralidade pública, que seguiam balizas da economia. Ele abriu mão disso tudo. O PT rasgou todo e qualquer princípio, mandou as favas, todo e qualquer escrúpulo nesse domingo. O que lhe restava, em termos de escrúpulo, o partido fez questão de jogar na lata do lixo em nome de uma saída fugaz, ainda que fosse fugaz, do Lula da cadeia. Isso é muito assustador, porque é um partido que ainda disputa a presidência, cargos no legislativo e cargos no executivo em outros lugares. O que este partido vai propor ao país? Qual república? Qual institucionalidade?